Vocês podem abrir as suas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo 5, verso de número 16. Livro de Tiago, capítulo de número 5, verso 16. Está comigo, irmão, desculpa. Meus irmãos. Às vezes a mente falha, perdão, meus irmãos. Vamos lá então, Tiago, capítulo de número 5, verso de número 16. A palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Nós queremos, Senhor Deus, render graças por este dia, agradecidos por quem o Senhor é, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos neste belo dia, para adorarmos ao Senhor, para entoarmos louvores ao Teu nome, mas também, ó Deus, para que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Eu oro, Senhor Deus, que a Tua palavra penetre no mais profundo dos nossos corações, dando-nos compreensão daquilo que realmente nós precisamos fazer, a fim de que tenhamos famílias felizes, famílias fortes, segundo a Sua vontade, segundo a Sua palavra. Eu rendo graças ao Senhor por cada um que pôde estar conosco, orando por aqueles que estão enfermos. E agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar à frente da Tua igreja, do Teu povo. Peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Então, nós estamos dando prosseguimento hoje pela manhã e nós vamos falar sobre heranças emocionais não resolvidas. É a série que nós estamos fazendo durante a noite, mas hoje em especial eu quero fazer uma parte de manhã e uma parte à noite, porque o assunto que nós trataremos não tem como nós fazermos de uma forma abreviada. Existem muitas situações pelas quais, como família, nós precisamos encarar. Nós precisamos estar dispostos a aplicar nas nossas vidas, para que realmente nós tenhamos êxito no propósito principal da família, que é, primeiramente, fazer a vontade de Deus, mas também fazer com que todos possam ser felizes, ter o privilégio de amarem uns aos outros. Na semana passada, nós falamos sobre o primeiro sermão, quando as correntes do passado, ou quebrando as correntes do passado, o poder do perdão na família. Se caso você tem interesse, está nas nossas redes sociais, você pode assistir, quando nós falamos especificamente sobre perdão. Nós usamos e temos usado a família de Jacó como exemplo daquilo que realmente são heranças emocionais não tratadas e como nós podemos aprender através dos infortúnios que eles passaram. Hoje nós vamos falar sobre este tema, quebrando o silêncio, enfrentando os pecados familiares. A importância de confrontar traumas e pecados com verdade e oração para trazer cura aos corações. Então, dentro deste tema, nós precisamos entender que há algo que traz um grande problema em nossas famílias. E é exatamente isso que nós vamos tratar hoje pela manhã. Assim como disse, esse estudo ele vai ser dividido em duas partes. E a primeira delas vai ser o seguinte: o silêncio que destrói, reconhecendo os pecados familiares. Então imagine o seguinte, imagine uma família onde todas as pessoas sabem que, por exemplo, o avô
ele luta contra o vício do alcoolismo. Só que todas as pessoas sabem que há um vício na família, mas ninguém tem a coragem de tratar. Também pense em pais que muitas vezes ignoram as lutas que os seus filhos têm no seu dia a dia, seja bullying, sejam lutas que muitas vezes acontecem nas redes sociais, porque os jovens de hoje em dia são bombardeados com gostos e muitas vezes, se eles não seguem a tendência do momento, eles são motivo de chacota nos colégios, nas escolas. Então, meus queridos, esse tipo de silêncio, de nós sabermos que existem situações no seio da nossa família e nós não tratamos, são como bombas relógio. Não vemos o estrago até que um dia ele explode. Então, dentro dessa série que nós estamos fazendo, de praticamente 4 temas e agora 5 sermões, nós vamos tratar sobre enfrentando os pecados familiares. Então, a primeira pergunta que eu faço a todos vocês é o seguinte: qual problema existe no seu lar que ninguém ousa tocar? Todo mundo sabe da sua casa que existe uma situação, mas ninguém quer tratar por medo do que aquilo pode ocorrer. Algumas pessoas preferem deixar escondido nos seus corações com aquela velha frase: deixa para lá. É melhor deixar isso escondido do que tratar. Tiago capítulo 5, verso 16, que você está aberto aí na sua Bíblia, vai nos dizer novamente o seguinte: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orais uns aos outros para que... O que está na sua Bíblia aí, meus irmãos? Para que sejam curados. Então, existe um meio bíblico para que as feridas dentro das nossas vidas, dos nossos lares, eles sejam tratados. Nós não podemos tampar o sol com a peneira, não podemos achar que cada um tem que lidar com a sua situação, se às vezes um pecado, um trauma, influencia toda a família. Imagina o seguinte: imagina um rio poluído. Talvez toda a sujeira ela não fica na parte de cima. Talvez a parte de cima pode até mesmo aparentar que fosse um rio limpo, mas embaixo ele está cheio de sujeira. Infelizmente, ignorar que o rio é sujo apenas pela sua superfície não existe, não tem valor nenhum. Lá em São Paulo, quantas foram as vezes que eles tentaram despoluir o rio Tietê, o rio Pinheiros, mas eles nunca trataram o problema. Eles tiram lixo praticamente todo dia, só que diariamente vai se jogando esgoto dentro do rio. Então isso não tem valor nenhum. É exatamente o que acontece no seio das nossas famílias quando nós não tratamos os pecados familiares escondidos. Então, meus queridos, dentro deste tema, é preciso, primeiramente, reconhecer quais são os pecados familiares que nós escondemos. E aí, meus queridos, nós temos várias situações. Por quê? Porque pecados familiares não são apenas atos isolados. Não é uma coisinha que acontece aqui ou ali. Não. São padrões, ciclos, feridas que se repetem porque ninguém tem a coragem de falar. E aí, meus irmãos, dentro de todas as situações que por vezes ocorrem em nossos lares, nós temos abuso emocional, gritos, críticas constantes ou humilhações, como um pai que muitas vezes diz para o seu filho: você nunca faz nada direito. Ou até mesmo um marido ou uma esposa que falam a mesma coisa para o outro. Às vezes, dentro da família, existem abusos físicos ou sexuais, violência ou atitudes
que violam a dignidade. Nós temos dentro da família vícios, alcoolismo, pornografia, jogos de azar ou dependência de rede social, o vício do momento, aonde pessoas ficam horas a fio nas redes sociais. E aqui eu estou falando sobre várias. Pessoas que perdem mais da metade do seu tempo com coisas que são supérfluas. Um outro pecado, infidelidade, traição no casamento, que cria desconfiança em dor, muitas vezes escondidos pelos cônjuges, pelo bem dos filhos. Nós temos também a negligência emocional, pais que não expressam afeto ou não ouvem os filhos, como um pai que muitas vezes está sempre ocupado com os seus afazeres e nunca tem tempo para os seus filhos. Temos também algo que é muito presente em famílias com mais de um filho: favoritismo, preferir um filho gerando ciúmes e rivalidade. Nós temos a manipulação, usar culpa ou chantagem, como por vezes uma mãe ou um pai diz para o seu filho: se você me ama, você faz aquilo que eu te falo. Além disso, nós temos o consumismo, priorizar bens materiais sobre relacionamentos. Como eu disse na semana passada, pais que por vezes tentam comprar o afeto dos seus filhos, dando-lhes presentes caros, quando na verdade o que muitas vezes os nossos filhos precisam é de atenção. E finalmente, se você é cristão, negligência espiritual. Porque aqui, meus irmãos, nós temos muitos pais cristãos que não oram, não ensinam a Bíblia nas suas casas, deixando seus filhos sem base espiritual. Então, dentro dessas perspectivas, nós temos famílias que são desajustadas. E aqui nós poderíamos colocar outras coisas, mas talvez algumas delas são principais e algumas delas podem estar ocorrendo exatamente hoje no seio da sua família. Alguns acham que deixar essas situações escondidas, elas vão ser benéficas, quando na verdade, quando nós procuramos tratar, por mais que a ferida seja profunda, quando nós procuramos tratar, há a grande possibilidade de a família poder superar aquele tempo difícil. Quando nós olhamos na palavra de Deus, meus irmãos, e nós temos usado a família de Jacó como exemplo, entenda o seguinte: na família de Jacó, o silêncio foi devastador. Porque aqui nós temos o caso da filha de Jacó, chamada Diná. Você não precisa abrir o texto. Mas em Gênesis 34, Diná, filha de Jacó, ela foi violentada por Siquém, filho de Amor. Ela praticamente foi estuprada. E os seus irmãos, Simeão e Levi, eles se vingaram daquela situação, massacrando todos os homens da cidade. Depois você pode ler lá Gênesis 34, que você vai entender toda a história, toda a situação. O que aconteceu quando Jacó, o pai, soube, primeiramente, da filha que havia sido estuprada e, posteriormente, dos filhos que mataram ou que fizeram uma barbárie numa cidade? No versículo 30, ele se manifesta para repreender os seus filhos. Porém, o seu maior problema é o seguinte: ele não repreende os filhos porque eles erraram. Ele repreende os filhos para manter a reputação da sua família. E aí é que está o problema. Se nós procuramos ensinar os nossos filhos a serem obedientes para que as pessoas não vejam o seu mau comportamento dentro do lar, aí é que está o problema. Porque a raiz da desobediência não é a reputação da família. A raiz da desobediência é o pecado que está dentro dos nossos corações. Então nós precisamos dar o devido nome a cada situação. Pecado é pecado. Não interessa o que aconteça. E dentro dessa situação,
Quais foram as consequências? A dor de Diná foi ignorada, porque no próprio capítulo 34 ela fala sobre isso. Simeão e Levi, eles são amaldiçoados por Jacó posteriormente, quando Jacó está dando as bênçãos para os filhos. Isso depois de muito tempo, ele os amaldiçoa por conta de coisas que eles fizeram anos anteriormente. Então aquela foi uma situação que perdurou no coração do pai até a sua morte. E além disso, a família carrega a vergonha e o conflito interno. Por quê? Porque quando os irmãos estão para vender José, veja o que eles falam lá em Gênesis 37, 26 e 27. Abre sua Bíblia aí. Gênesis 37, 26 e 27. Alguém leia para nós, por gentileza. Edu, se puder trazer minha garrafa aí com um pouco de água, eu agradeço, tá? Gênesis 37, 26 e 27. Alguém leia, por favor. Você pode pensar o seguinte: ah, não. Eles tiveram ali um senso de humanidade quando eles não quiseram vender o irmão. Pelo contrário, eles lembraram-se daquilo que Simeão e Levi fizeram, aonde mataram vários homens e aquilo só trouxe problema para eles. Então, em vez de matar José, eles preferiram vender. Aqui não tem nada de humanidade. Aqui demonstra que eles estavam sendo frios e calculistas naquilo que eles estavam fazendo. Então, um pecado não tratado, ele traz muitos outros. Traz consequências que perduram até o resto das vidas. Além disso, dentro da família de Jacó, nós temos o adultério de Rúben com Bila. Rúben era o filho mais velho de Jacó e ele tem relações com Bila, que no caso era a concubina do seu pai. Jacó, ele fica sabendo, mas ele não toma nenhuma atitude imediata. Nós vemos que a falta de disciplina gera consequências a longo prazo. Por quê? Vai para Gênesis capítulo 49, versos 3 e 4. Gênesis 49, 3 e 4. Leia em voz alta, por gentileza. Obrigado, Edu. Pode ler, pessoal. O que o perdão faz? O que o perdão faz, meus irmãos? O perdão, ele verdadeiramente ele não esquece. Mas a própria palavra significa que você deixa passar. Ou seja, no seu interior você sabe que houve uma falha, um pecado, uma ofensa, mas no seu coração você entendeu que aquilo está perdoado. Ou seja, já não está mais diante dos seus olhos como algo ofensivo, porque você escolheu perdoar. No caso que foi lido aqui no capítulo 49, Jacó estava dando as bênçãos aos seus filhos. E dentro do seu filho Rúben, ele lembra um caso que ocorreu anos antes. Porque aquela situação, ela não foi perdoada. Ela sequer foi tratada. Então, o pecado não tratado enfraquece a liderança da família e a confiança entre os irmãos. É aquilo que eu falei para vocês na semana passada, as minhas duas filhas. Engraçado que as duas fizeram isso quando tinham a mesma idade. 6 meses, a Ana e a Esther estavam no meu colo e viraram a mão no meu rosto, deram um tapa no meu rosto. Eu virei sério para elas e disse: não façam mais isso. Elas nunca mais fizeram isso. Agora, se o seu filho dá um tapa no seu rosto e você acha bonitinho, criança, quando tiver 15 anos de idade, vai estar virando a mão no seu rosto.
Pais que muitas vezes não disciplinam os seus filhos, logo, eles estarão sendo disciplinados pelos seus filhos. E o problema é que muitas vezes nós estamos falando de pais cristãos, pais que conhecem a palavra de Deus. Então a disciplina não é algo que você pode fazer apenas quando você acha que deve ser feito. É importante para os nossos filhos entenderem os limites que há nas nossas vidas. Ninguém consegue tudo aquilo que quer. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos aquilo que é certo e errado. E ainda na família de Jacó, nós temos a mentira sobre José. O que nós acabamos de ver no capítulo 37. Os irmãos venderam José, e não só isso, eles enganaram Jacó, dizendo que José foi morto por um animal. O que acontece com Jacó? Ele mergulha num luto profundo, numa grande depressão. Tudo por conta da mentira dos seus filhos. Mas qual a raiz disso? Jacó sempre deixou claro a sua preferência por José em detrimento dos seus outros filhos. Se você tem mais do que um irmão, você gostava quando os seus pais, eles manifestavam algum tipo de preferência entre os outros irmãos? Filhos são geralmente assim, né? As minhas já me perguntaram algumas vezes, pai, você gosta mais de quem? Da Ana ou da Esther? Eu digo, eu gosto mais da sua mãe. Porque como pais, nós não podemos mostrar predileção a um filho, porque o outro sempre vai se achar preterido. A minha filha mais velha, eu já falei isso para vocês, a Ana tem 13 anos, mas quando a Esther nasceu, eu gostava de fazer as mesmas brincadeiras que eu fazia com a Ana. Pegava ela, fazia aviãozinho, pegava ela pelas mãos, ela virava cambalhota, colocava, né, segurava ela pelas mãos, ela colocava uma perna aqui na minha perna e ela virava cambalhota. Quando elas eram pequenas, era lindo e maravilhoso. Só que quando eu fazia algumas brincadeiras com a Ana, com a Esther, a Ana queria que eu fizesse igual. Aí lá vai eu tentar fazer, até o dia que eu dei um mau jeito nas costas. Por quê? Porque ela já não tinha mais peso para aquilo que eu estava tentando fazer com a mais nova. Então, meus irmãos, por vezes é aquilo. Se você compra uma coisa para um filho, um chocolate, alguma coisa, e você não dá do mesmo tamanho ou do mesmo peso, o outro vai se achar preterido. Na nossa casa, nós aprendemos uma coisa na internet que é muito interessante, eu sugiro que você faça isso na sua casa. Se você tem mais que um filho, vamos supor que você tem um pedaço de chocolate. Você vai dizer o seguinte, um corta e o outro escolhe o pedaço. Na minha casa, elas já pegaram a régua para cortar certinho, para não ficar um lado maior do que o outro. Elas podem fazer. Uma corta e a outra escolhe. Simples assim. Então, as duas têm certas responsabilidades. Então, meus queridos, nós vemos que os irmãos, eles carregaram a culpa e o medo por anos. Vai para o capítulo 42 de Gênesis. Capítulo 42, versos 21 e 22. Alguém leia para nós, por gentileza. Gênesis 42, 21 e 22. Pode ler, pessoal, não precisa ter vergonha. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo, não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouviste, e vedes que o seu sangue também é requerido. Sabe quantos anos passou desde que eles venderam José ao Egito, até esse momento que eles estavam diante de José, não sabendo que era José? Mais de 15 anos, aproximadamente 17 anos. Eles ainda guardavam o peso das suas atitudes, achando que aquelas situações negativas eram fruto da maldade que eles exerceram contra o seu irmão. Então, se você acha que por vezes colocar um pano por cima, ou como
algumas pessoas fazem, né? Jogar a sujeira. Ah, tá vindo visita em casa. Ah, empurra a sujeira para debaixo do sofá. Se você acha que esse é o meio, você está enganado. Porque a sujeira continua lá, o pecado continua lá. Se ele não for tratado, a possibilidade de isso voltar ainda mais destruidor é maior ainda. Então, meus queridos, essas três situações, esses pecados não confessados, eles vão trazer o quê? Pecados silenciados não trazem, tá, reconciliação. Mas o que eles trazem? Primeiramente, falta de justiça. Problemas não resolvidos se acumulam. É a questão da bola de neve. Quanto mais nós vamos tentando fechar os olhos para os problemas em nossas casas, pior fica. Também há a situação da dor prolongada. Diná, José e os seus irmãos sofreram emocionalmente. Muitas pessoas estão sofrendo casados, com filhos. Estão sofrendo quando, na verdade, deveriam ser felizes por conta de situações não tratadas. Maridos que são oprimidos pelas esposas, esposas que são oprimidas pelos maridos, filhos que são oprimidos pelos pais e pais que são oprimidos pelos filhos. Então, quando nós vamos permitindo essas situações, nós trazemos um legado de destruição e falta de paz para o seio das nossas famílias. E ainda, meus queridos, há os conflitos futuros, porque as tensões familiares explodem em divisões, como foi no caso de posteriormente, quando a família de Jacó, migrou para o Egito. Então aqui, como eu falei para vocês na semana passada, quando nós olhamos para a família de Jacó, talvez eles são uma das famílias mais difíceis de toda a Bíblia, por conta da complexidade que há nos conflitos que eles passaram. Só que como o livro que eu tenho lido e tem sido base para os nossos estudos, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, mas nós estamos debaixo da graça de um Deus perfeito. A palavra de Deus, ela nos dá o caminho para que nós possamos resolver todas essas situações. Quando nós falamos sobre o perdão, a falta de perdão nas famílias, como que nós podemos resolver isso? Como? Existe uma fórmula mágica para isso? Como que a gente resolve problemas de pecado e falta de perdão? Mateus 18,15. Abre sua Bíblia lá. Renata, agora você não vai ler. Os outros vão ler. Ou a gente vai ficar aqui até as 10 horas da manhã. Alguém leia Mateus 18,15. Em outras palavras, de maneira mais simples, se alguém pecar contra você, vai conversar com a pessoa. Só que é mais fácil hoje em dia. Ah, não, pastor, eu não quero mais problemas na minha vida, então eu vou deixar isso de lado. Só que isso vai te causar o quê? Vai te causar amargura, vai te causar repulsa contra aquela pessoa que te ofendeu. Você já não vai mais ter prazer em estar na presença daquela pessoa. Pensa no seu familiar chato. Pensa naquela pessoa que é linguaruda, talvez. Você tem prazer de conversar as coisas para aquela pessoa, sabendo que daqui a pouco ela vai dar com a língua nos dentes? Então, meus irmãos, por vezes, pessoas, assim como nós agimos de maneira imprudente. Eu, como pastor, por vezes, eu vejo que existe alguns burburinhos dentro da igreja. Porque eu sou tão pecador quanto vocês. Não existe pessoa perfeita nesse mundo. Só que, por vezes, a pessoa acha que o pastor é um ser que não erra. Deve ser alguém que nunca faz nada de errado. E quando eu faço alguma coisa de errado, porque é normal isso,
As pessoas acham, não, é o pastor, eu não posso falar nada. O que vocês acham que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de pau e dar nos seus lombos? O problema é que muitas vezes pessoas começam a falar um para o outro, contaminando-se um ao outro, em vez de resolver o problema. E aí, meus irmãos, nós criamos uma corja de pessoas que estão desanimadas, que estão desgostosas por situações na igreja. Por vezes, aqui o trato entre irmãos, nós temos coisas que muitas vezes nos ofendem. E às vezes nós não temos o interesse de fazer aquilo que a Bíblia fala. Se alguém te ofender, o papel nosso como cristão é chegar na pessoa e dizer a nossa ofensa. Eu já lhes expliquei. Se você chega para alguém e fala, olha, Avelino, você me ofendeu, o Avelino fala, pastor, cresce, vai, eu te ofendi, problema da outra pessoa. Você está fazendo aquilo que a Bíblia fala. E olhem, meus irmãos, os problemas que nossas famílias têm quando nós não tratamos os nossos problemas. Eu tenho plena convicção que essas são situações completamente corriqueiras em muitas famílias, hoje em dia, inclusive na nossa igreja. Porque não há um interesse de tratar as situações. Seu filho ou filha tem chulé? As minhas têm, mas não conta para elas que eu falei. Jesus Cristo. Ontem a Ana, por favor, dona Annelise, não fala para o seu filho, tá? A dona Annelise e o esposo. O nome do senhor, por favor. Obrigado, Cláudio, pela sua presença. Annelise, obrigado. São pais do Murilo? Guilherme. Murilo é o outro cara que conheceu. Amigo da Ana, estão aqui hoje nos prestigiando. Obrigado pela presença de vocês. Então é segredo entre nós, tá? Mas a Ana ontem fez o favor de deixar uma meia chulezenta no meu quarto. Jesus Cristo, dormir com chulé é terrível. Sabe, às vezes a Esther, 10 anos de idade, tira o chinelo na sala, não dá, meus irmãos. Fala, vai lavar esse pé. E elas ainda se acham injustiçadas. Claro que está na fase, né? A gente sabe que essa é uma fase. Agora, meus irmãos, não adianta você tratar uma meia chulezenta botando ela de lado. Você pega ela assim e bota no outro cômodo da sala ou da casa. O chulé que antes estava num cômodo vai para o outro. Assim são pecados quando não tratados. Nós podemos pegar de um lado e colocar no outro, mas eles continuarão exatamente no lugar que não deveriam estar. Então nós precisamos agir como a Bíblia nos fala. Veja o Salmo 51, verso de número 6. Salmo 51, 6. Eu lerei essa passagem. Sei que desejas a verdade no íntimo, no coração, me ensinas a sabedoria. Então, meus irmãos queridos, Deus quer que nós enfrentemos a verdade, ou quer que enfrentemos com verdade, por mais difícil que seja, e não que haja uma aparência de paz. Eu quero do fundo do meu coração que maridos e esposas hoje de manhã, irmãos em Cristo, que nós possamos ter uma verdade nas nossas atitudes. É nos cumprimentar, é olhar uns para os outros, é demonstrar prazer na presença alheia, não ficar trazendo bagagem do passado sobre nossas vidas. Isso é prejudicial para todos nós como igreja. Imagine dentro das nossas famílias. Se há um marido abusador, e aqui eu estou dizendo sobre palavras, marido que não mede as suas palavras, esposa que é explosiva, todas essas situações elas devem ser tratadas. E é um dos conselhos que posteriormente eu darei, que se caso você não consegue tratar na sua casa, não vou levar para o pastor, porque senão toda igreja vai saber. Você sabe do problema de outra pessoa? Se você sabe, não é da minha boca. Porque por vezes nós temos tratado situações, mas nós não colocamos no quadro de avisos. Fulano e Beltrana, domingo quero falar com vocês. Não existe esse tipo de coisa. Então as pessoas que procuram o tratamento dos seus problemas, a tendência a melhorar é muito maior. Nós precisamos de humildade, meus irmãos. Nós precisamos de humildade. Pensa o seguinte, eu espero que você tenha tomado banho hoje de manhã. Mas se você não tomou banho hoje de manhã, tudo bem, eu também não tomei ontem à noite. Tomar banho num frio desse de manhã é bravo.
Mas eu estou dizendo isso porque quando você toma um banho muito quente, geralmente o espelho fica todo embaçado, não é verdade? Se você, homem, é como eu, você está nem aí para a sua imagem no espelho. Passa os dedos no cabelo, seu cabelo está penteado e viva a pátria, né? Agora, as nossas queridas esposas, elas têm um caso de amor com o espelho. Ficam lá, né? Horas a fio, querendo ver se está tudo nos conformes. Eu estou dizendo isso por quê? Porque um espelho embaçado, você não consegue ver a sua imagem refletida. Assim são pecados não tratados nos seios ou no seio das nossas famílias. É preciso reconhecer a verdade, reconhecer os pecados é como limpar o espelho, reconhecer que há problemas no seio da família. É verdadeiramente tratar os nossos pecados. Nós vamos fazer só esse segundo ponto, por causa do nosso tempo. Por que nós ficamos em silêncio, então? Primeiramente, meus irmãos, nós precisamos entender que algumas pessoas ficam em silêncio por medo do conflito. Ah, não, pastor, eu não quero problema. Se eu falar, meu marido, minha esposa, meu filho vão explodir. Então eu prefiro ficar quieto. Algumas pessoas evitam falar para não criar brigas, como muitas vezes pais que ignoram a rebeldia do seu filho para manter a paz em casa. Ou alguns pais que já deixaram os seus filhos ficarem horas a fio no celular e quando tiram, a criança abre o berreiro. Ou fica de beicinho, ou não quer fazer nada, porque está sendo disciplinado. Há também alguns que ficam em silêncio por causa de vergonha ou culpa. Nós sentimos vergonha de expor problemas, como muitas vezes mulheres casadas que têm depressão, mas têm medo de tratar por conta do julgamento do seu esposo ou dos seus filhos. Também existe o problema da falta de modelo. Muitos crescem em lares onde o silêncio era a norma, assim como Jacó, que não repreendeu os seus filhos. Quem que era o pai de Jacó? Quem que eram os pais de Jacó? Isaac e? Rebeca ou Raquel? Rebeca. Foram bons pais? Foram. Só que eles também mostraram favoritismo para os seus filhos. Isaac amava mais a Esaú. Rebeca amava mais a Jacó. E ali nós temos o caso de uma esposa que engana o marido porque gosta mais de um filho. Nós temos um irmão que engana o irmão por causa da primogenitura. Vocês notam como o padrão passou de pai para filho? Você acha que quando nós não tratamos os pecados no seio da nossa família, os nossos filhos eles não vão agir da mesma maneira? Ou pensa na sua vida, no seu casamento. Será que não existem coisas que você olhava para os seus pais e dizia, eu nunca vou fazer isso, e acontece exatamente a mesma coisa? Infelizmente, as coisas são desse jeito. Muitas vezes nós não aprendemos a confrontar os pecados. E, finalmente, a normalização. Por que normalização? Pecados como gritos ou negligência são vistos como normais. Já viu aquela vizinha que grita e o bairro inteiro conhece? Às vezes, são cristãos que fazem isso. E sabe, meus irmãos, às vezes pessoas dizem o seguinte, ah não, pastor, todo mundo faz isso, todo mundo grita, todo mundo briga, então é normal nada, não deveria ser normal. Então, meus irmãos queridos, ao escolher o silêncio, Jacó não evitou o conflito, apenas fortaleceu a desordem no lar. Veja Provérbios 27:6. Vamos lá, nós já estamos quase terminando. Vamos lá. Provérbios 27:6. Alguém leia para nós, por gentileza.
Entenderam, meus irmãos? As pessoas que querem o seu bem, elas vão falar a verdade, doa quem doer. Eu falo isso para as minhas filhas. As pessoas que gostam de você, elas vão gostar de você da maneira que você é. Hoje nós vemos muitas vezes jovens, adolescentes, que procuram ser aquilo que a turma gosta que eles sejam para que haja algum tipo de aceitação. E aí é que existem problemas. Porque por vezes certos comportamentos eles vão ficando cada vez piores para que haja a aceitação. Na minha época, e olha que eu nem sou tão experiente assim, na minha época, no colégio, o point do momento era você fumar. Era você, aqueles cigarros de cravo, não sei o quê, ficava lá o pessoal fumando, achando que estava abafando. Quando eu estudei no Senai, lá em São Paulo, o pessoal estava fumando maconha. E aqui eu estou falando para vocês de jovens de 14 e 15 anos. E no meu último ano de colégio, no terceiro colegial, não precisa ver como eu sou velho, o pessoal estava bebendo na frente da escola. Então, se você quisesse ser descolado, você tinha que fazer isso. Vocês já viram crianças que tiraram a própria vida por conta desses desafios inúteis de internet? Isso daí, meus irmãos, tem se multiplicado aos muitos. Pessoas que se dizem influenciadores, quando na verdade estão influenciando os nossos filhos para o mal. Nós precisamos ter o cuidado daquilo que nós permitimos que entre nas nossas casas. Antigamente, nós tínhamos que cuidar com as coisas que os nossos filhos assistiam na televisão. Hoje em dia, muitas vezes, eles não querem saber de televisão, eles querem saber de celular. E o celular é a porta de entrada para males que muitas vezes nós nem imaginamos. E nós temos o poder, como pais, de dizer não. Aí você fica pensando assim, mas meu filho tem que usar o celular, porque senão um dia eu vou saber onde ele está. Na tua época tinha celular quando você era criança? Você acha que seus pais se descabelavam porque não sabiam onde você estava? Então estamos aqui, vivos. Muitas vezes nós agimos com os nossos filhos como se eles fossem bibelôs. E nós precisamos fazê-los entender sobre a importância de responsabilidade, sim, mas também sobre a importância de limites. Em nossa casa, as nossas filhas, elas já fazem limpeza. Elas têm que aspirar, elas têm que limpar. Uma menina de 13 anos e uma de 10. Pastor, que absurdo! Absurdo nada. Quando você era menor, a sua mãe e seu pai deixavam você ficar deitado o dia inteiro assistindo televisão? O Paulo Carvalho disse domingo passado, né, que ele, como avô, tem o privilégio de... como que eu posso dizer, Paulo, em palavras simples, de estragar o neto. Estragar no sentido, né? Os pais dizem, não dão chocolate, vai o avô e dá chocolate. Né? Não deixa fazer tal coisa, vai lá o avô e... Eu já disse aos meus pais, né? Quando eu era criança, vocês... Agora, quando é os netos, não, faz isso não. Tá bom. Meus irmãos, nós precisamos ter um comportamento correto diante de Deus e diante das nossas famílias. Olha, silenciar é menos amoroso do que confrontar com a verdade. É isso que o versículo está dizendo. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Se nós queremos o bem, nós vamos falar a verdade. Para quem quer que seja. Então, quando nós fechamos a nossa boca achando que aquilo vai ser melhor, nós não estamos demonstrando que realmente nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. Meus queridos, nós vamos parar por aqui, porque ainda há outras coisas importantes a serem feitas. Mas eu quero chamar a sua atenção para essas duas lições que nós aprendemos. Primeiro,
os pecados familiares que nós escondemos. Essa manhã, todos vocês conhecem o lar que vocês vivem. Não interessa quantos anos vocês têm, não interessa quantos anos os seus filhos têm, não interessa quantos anos de casamento vocês têm. Ou se há o interesse de que você seja feliz e faça a vontade de Deus, ou se você quer fazer a vontade de Deus e ser feliz, há a necessidade de confrontar pecados que nós sabemos que há dentro dos nossos casamentos e na nossa família. Quando nós éramos namorados, a gente achava tudo lindo. Eu já disse para vocês. A Tati, quando batia a porta do meu carro, quando a gente era namorado, eu achava lindo. Hoje, quando ela bate a porta do meu carro, eu dou um grito. Nós precisamos ter o comportamento correto, porque é dessa forma que nós manifestaremos amor. Se a pessoa com quem você está casado, se os seus filhos, se você quer fazer a coisa certa e eles não querem, um dos conselhos que nós vamos ver hoje à noite, coloque seu joelho no chão e ore. É Deus quem pode mudar os corações. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Se há falta de perdão, se há falta de limites, se há situações não tratadas, nós precisamos tratá-las. Se você é casado com uma pessoa que é facilmente explosiva, ore, coloque diante de Deus, Senhor, eu quero conversar com meu marido, com a minha esposa, mas eu sei que isso pode trazer um grande problema. Coloque diante de Deus, Senhor, prepara o coração dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, dos meus parentes, para que possa ser tratado. Se não, meus irmãos, a tendência é que nossa família sofra cada vez mais. Baixe seus olhos, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu lhe peço que o Senhor e o Espírito Santo direcionem as nossas vidas e os nossos corações. Há necessidade de nós reconhecermos os padrões negativos que há no seio das nossas famílias. E não só reconhecer, mas buscar no Senhor a maneira de podermos tratá-los. Todos nós casamos, todos nós desejamos que sejamos felizes em nosso lar. E esse também é o padrão que nós precisamos ter no seio da igreja. Que nós possamos fazer a sua vontade e sermos felizes com os nossos irmãos em Cristo. Mas para que alcancemos esse ideal, nós precisamos agir biblicamente. O silêncio, Senhor Deus, ele só traz tristeza, só traz malefícios. E é necessário que nós reconheçamos os pecados familiares para que nossas famílias não sejam destruídas. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, direciona-nos a fazer a Tua santa vontade. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador amado.